Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus. É um prazer falar com você nessa noite, transmitir um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quero ser grato a Deus, a pessoa do nosso pastor Dorvalino, pelo convite nos ofertado a nós nessa noite. Louvo a Deus também pela equipe de mídia, que está à frente dessas divulgações. Que Deus abençoe a vida de vocês, Diácono Ranieri, Diácono Alessandro, todos os demais que estão aí à frente desse projeto. Deus continue abençoando a vida de vocês. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês nessa noite, irmãos, amigos, você que tiver alcance da nossa voz, em Hebreus, o texto em Hebreus capítulo 10, verso 32 em diante. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 32 em diante. Diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grande combate e aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Bom, esse capítulo é um capítulo bem conhecido, a gente vai ver aqui, observar algumas coisas. Por exemplo, no verso 19, em que vai se falar sobre que Cristo, como sacrifício permanente e suficiente, ele nos presenteou com um novo e vivo caminho, Hoje nós temos acesso direto ao Pai, hoje nós podemos dobrar o nosso joelho e falar com Cristo sem intermediários humanos, como foi o passado da história da igreja, em que se tinha uma visão de que intermediários humanos eram necessários entre Deus e o homem. Mas graças a Deus que o escritor aos Hebreus vai defender e vai trazer a ideia de que Cristo, como sacrifício perfeito, como filho, ele nos inaugura um novo caminho, um novo e vivo caminho, Mas interessante que eu queria compartilhar com você nessa noite, a partir do verso 32, vai falar sobre 3 coisas importantes e que fazem referência a nós nesse momento. Primeiro, eu quero que você observe o seguinte: todos nós temos as nossas aflições, os nossos combates, as nossas lutas. Existem lutas que elas são pertinentes e referentes a todos os seres humanos. Por exemplo, uma enfermidade, uma dificuldade financeira. Todos estamos sujeitos a passar isso. Porém, existem dificuldades, existem lutas que são referentes exclusivamente à igreja, Quando Cristo fala a Pedro lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, eu me entendo como igreja. E como eu sou igreja, eu entendo que existem lutas que serão contra... As lutas que são contra essa igreja, elas são diretamente relacionadas a mim. Então, por exemplo, nós vamos ver calúnia, nós vamos ver tentativa de difamação da igreja, nós vamos ver situações que ocorrem dentro da igreja, situações que ocorrem contra a igreja, e que nós nos entendemos como as pessoas, como os afligidos, porque nós somos representantes desse novo reino, dessa igreja, dessa instituição divina que foi criada, que foi desenvolvida, que foi planejada pelo nosso Senhor. Então perceba que existem aflições que são nossas enquanto cristãos e existem aflições que afetam a todos os seres humanos. Mas o que é interessante nesse capítulo é que o escritor ele vai nos chamar a atenção para, diante das aflições, sejam elas de contexto espiritual, de luta, de batalhas espirituais, sejam elas no contexto físico, ele vai nos chamar a atenção para a questão de que nós precisamos lembrar daquilo que nós já passamos. Nós somos uma história viva, Todos nós passamos por dificuldades, por lutas, e a fórmula, não posso dizer fórmula, mas a maneira que o escritor nos dá para nós nos sentirmos mais fortes e mais confiantes, primeiro é nós lembrarmos de tudo que nós já passamos. Lembra das dificuldades, das lutas que você já passou, das enfermidades, e como o Senhor nunca te abandonou.
Perceba que nesse momento de pandemia não vai ser diferente. Nesse momento de luta que o mundo está passando, não vai ser diferente. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então perceba que quando nós começamos a lembrar, nós vamos nos fortalecendo, porque nós já passamos por tanta coisa. Se nós formos falar aqui de história da igreja, nós vamos observar tantas coisas que a igreja já passou, mas ela permanece firme rumo ao alvo, rumo ao céu. Então, lembra das suas dificuldades, lembra como várias vezes Deus te livrou, Deus te protegeu, Deus te ajudou. O primeiro ensinamento para nós hoje é esse. Lembra de tudo que você já passou e de como a mão de Deus esteve com você. O segundo é nós temos paciência, mas ele também está diretamente ligado ao terceiro. O que é o terceiro? É a fé. Perceba que a fé é o combustível que alimenta a paciência verdadeira. Muita gente fala que é paciente, mas na verdade, quando o calo aperta, quando a situação aperta, a pessoa se angustia, gera uma ansiedade, fica nervosa, preocupada. Perceba que para nós, os salvos, nós que cremos na palavra, nós que acreditamos na palavra, nós que temos o Senhor como firme fundamento, nós temos a fé fincada neste firme fundamento. E quando eu falo de firme fundamento, eu falo de certeza. Firme fundamento por si só, teoricamente falando, né, já é firme. Mas quando eu dou a ênfase no firme fundamento, a ideia é que o meu Senhor, o meu Jesus, o meu Mestre, o meu Rei, ele é o meu firme fundamento. Além de ele ser meu fundamento, eu tenho certeza absoluta que esse fundamento ele não vai sofrer abalo, ele não vai sofrer as inconstâncias da vida, porque ele é firme, é um fundamento firme, é um fundamento que não vai ser abalado. E essa fé fincada em Cristo alimenta, dá o combustível necessário para que tenhamos paciência. Para quê? Para nós aguardarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Para nós esperarmos no agir de Deus. E aí, Deus ele vai trazer para nós a fé, perceba, a lembrança de tudo que ele fez para nós. Isso vai alimentar a nossa fé, que vai nos dar esperança, e essa esperança ela vai ser suficiente para nós termos paciência de aguardar o agir de Deus. Então, a palavra para você nessa noite é: tenha paciência, se acalme, porque Jesus está no controle. Ele é o nosso mestre, ele nunca perdeu o controle de nada, ele sabe como agir e a forma de trabalhar. Ele é o nosso firme fundamento. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.